Então, bom dia, pessoal, né, do PMT. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. A gente vai trabalhar os capítulos, né, aos poucos, porque a gente tem uma aula só. Vou tentar otimizar às vezes dois, mas a princípio, essa semana, para começar, vamos trabalhar um capítulo só. Vocês já devem estar acostumados. Nos murais a gente costuma colocar os avisos, né? E aí, antes de começarem a iniciar as atividades ou assistirem às aulas, deem sempre uma olhada nos avisos, né? Eles são muito importantes. Então, a gente vai estudar no capítulo 1 a água e os sais minerais. Vamos ver as características físico-químicas, as estruturas deles, as suas funções biológicas. Então, basicamente isso. Então, dando início, a gente vai trabalhar a questão assim: a água e os sais minerais, elas são estruturas que elas entram na química inorgânica, que vocês já viram, né? Para fazer funções biológicas. E aí a gente tem a água, que ela é basicamente formada por dois átomos, hidrogênio e oxigênio, e os sais minerais, que normalmente são íons, né? Que a gente precisa no nosso corpo. Por elas serem íons, elas não são estruturas orgânicas, que a gente viu que tem que ter um carbono ali para ser considerada orgânica. Por isso ela entra na química inorgânica, né? Se a gente for pensar, e para exercer uma função biológica no corpo. Lembrando que a organização dos seres vivos, a gente começa no átomo. Então, os átomos eles vão se juntar para formar moléculas, que por sua vez formam as organelas, que vão formando a célula. E aí a gente tem aquele trama de tecido, né, orgânico, que são os nossos tecidos, que se juntam para formar os nossos órgãos, que em sintonia formam o sistema, e todos os sistemas juntos é um organismo. Então, tudo começa pelos átomos. E aqui a gente vai ver, no caso, alguns átomos e moléculas, né? Porque os íons estão agrupados nesse quesito, e a água é uma molécula. Embora seja simples, é uma molécula, porque tem a reunião de mais de um átomo. Então, o que a gente tem que relembrar? Que a gente tem moléculas orgânicas, que tem essa cara aqui, geralmente, a gente trabalha com os princípios de Kekulé, que o carbono faz 4 ligações, e as moléculas inorgânicas, que normalmente fazem rearranjos, né, cristalinos, se forem sais, ou outros tipos de rearranjo. Então, as principais, na verdade aqui está moléculas, mas aqui são átomos, né, corrigindo, a gente pega copiei, mas a gente corrige aqui. A gente tem o carbono, que constitui nosso corpo, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são os principais átomos que formam o nosso corpo. A gente tem as moléculas inorgânicas, como eu falei, a água e os sais, que a gente vai estudar, e as orgânicas, que são das próximas aulas. Carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras. Então, só relembrando que o átomo é um conjunto, né? A molécula é um conjunto de átomos. Se eu juntar os átomos, eu formo as moléculas. Relembrando também que a gente tem mais ou menos 80% do nosso corpo, 70% a 80% de água, mas que varia de acordo com a idade também. Então, são substâncias que podem variar no nosso corpo, dependendo da ingestão ou dependendo da idade. Então, começando a falar da água, a água ela tem como característica, que todo mundo já sabe, física-química, é uma molécula, né? Por quê? Porque ela é uma molécula? Porque eu tenho 3 átomos aqui, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, reunião de átomos, molécula, que formam um ângulo de 104 graus, né? E, portanto, você já viu em química, possui uma geometria angular que possui polos. Por que possui polos? Eu tenho átomos positivos e átomo negativo. Devido a ter diferença de cargas, eu tenho 2 cargas positivas e uma carga negativa. Então, eu tenho uma diferença de polaridade aqui. Então, é uma molécula polar. Angular porque forma esse ângulo de 104. Ela não é reta, ela forma uma curvinha. Curvinha, né? Uma volta aqui. Como a gente viu, então ela é uma geometria angular. Se ela fosse reta, ela normalmente teria esses polos aqui, um dipolo negativo. É uma substância inorgânica, como eu falei, né? Considerada. Possui alto calor específico, a gente vai ver que isso é bom e para algumas funções biológicas, e é um bom solvente, né? Considerado solvente universal. Só lembrando que solvente universal, porque ela ser uma molécula polar, ela dissolve, ou seja, ela dilui moléculas polares.
A Polaris, ela não consegue devido à diferença de estrutura química das outras moléculas. Então, aqui, se vocês forem ver, você tem... aqui dá para representar. Elas são, a princípio, sem cargas, mas elas formam dipolos negativos, porque o oxigênio é um átomo de grande eletronegatividade, e os hidrogênios aqui são positivos, né? Porque eles ficam no início da tabela, ou seja, são elementos mais eletropositivos. Então, a gente tem que relembrar química para estudar essa parte aqui, que é a bioquímica dos seres vivos. Então, principais funções, como a gente já viu, é um bom solvente universal, mas lembrando dessa regra que a gente aprende no ensino médio, semelhante dissolve semelhante, mas ela é um pouquinho mais a fundo do que isso, mas pegando esse princípio, se ela é uma molécula polar, ela vai dissolver quem é semelhante a ela, ou seja, uma outra molécula polar. Como, por exemplo, o açúcar. O açúcar é uma molécula polar, que são os carboidratos do nosso corpo. Então, a água vai diluir, vai dissolver bem o açúcar, porque também tem a mesma polaridade. Não digo mesmo se você botar água e óleo, que não tem a mesma polaridade. Então, não vai dissolver, a não ser que você faça influências, muitas influências, para que isso ocorra. Mas, naturalmente falando, não ocorre. Então, solvente universal, a gente pensa nessa regra e, por isso, por ser solvente, facilita as reações químicas e metabolismo, principalmente daquelas que forem semelhantes a elas, como carboidratos e proteínas. Então, primeira função, solvente. Transporte, ela ajuda a transportar substâncias, um meio para distribuir substâncias, né, ao longo do corpo. O exemplo disso é a osmose. Vamos ver aqui na foto. Então, o que a gente vai ter como solvente? Um soluto, que é a parte sólida, a parte líquida, a água, solvente, ela consegue diluir, ou seja, dissolver e formar uma solução. Isso é a parte da função da água como solvente. Agora, ela como transporte. Normalmente, a água, que é um solvente, né, que a gente está trabalhando, ela vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Esse transporte, através de uma membrana de solventes de meio menos concentrado, que é o interior da célula, por exemplo, um vaso sanguíneo que tem maior concentração de substâncias, é chamado de osmose. É um tipo de transporte de membrana que envolve líquidos, que nesse caso a gente está falando de água. Então, ele ajuda a transportar substâncias da célula para fora da célula, ou vice-versa, né? Vai depender da concentração dos meios. Uma outra função. Como eu falei, tem alto calor específico. Esse alto calor específico faz com que regule termicamente um ser vivo, porque vai conferir proteção, né? Vai impedir que o corpo aqueça muito ou esfrie muito, e esse calor também ajuda no funcionamento metabólico. Quando você tem alteração da regulação térmica, que por micro-organismo, por exemplo, uma infecção, você tem a febre. Você tem todo o seu metabolismo alterado, porque está desregulado. Então, a febre é a desregulação térmica do corpo. Só lembrando aí. E 4. Auxilia nas reações químicas do corpo. Por quê? Porque através da hidrólise, né, ela ajuda as enzimas a funcionarem. Então, ajuda as enzimas no funcionamento delas. E o que favorece as reações. E as reações que a água favorece é chamado de hidrólise. Hidro-água, lise, quebra. Então, ela favorece a quebra de algumas coisas junto com outras substâncias, como, por exemplo, enzimas, outros componentes. Se a gente for pensar na água, a água tem outras funções. Fotossíntese, funcionamento de órgãos. Então, fotossíntese, se a gente for pensar em seres autótrofos, que são algas e vegetais, é só para fugir um pouquinho, para a gente relembrar, ela também ajuda nesse sentido. A água e o sol ajudam os seres autótrofos a realizar a fotossíntese. Só para a gente relembrar que ela tem outras funções. Então, aqui a gente tem uma enzima, né? E o substrato geralmente se encaixa no sítio ativo da enzima. E a enzima vai fazer um complexo que depois vai quebrar, né, em 2 pedaços diferentes para determinada função, que é o meu exemplo da nossa digestão. A gente geralmente gera um resíduo e o produto que a gente quer. A água facilita justamente a enzima a fazer essa quebra. Então, ela é como se diminuísse a força da enzima para fazer isso, né? Facilitasse. Falando um pouquinho dos sais minerais.
Os sais minerais, né, possuem como características, assim como a água, são substâncias minerais, no caso, geralmente íons, que são átomos carregados. A gente vai ver daqui a pouquinho a cara deles, de cada um. Fontes, eles podem estar dissolvidos em água ou em cristais, ou seja, em esqueletos, se a gente for pensar nos seres, nos humanos, e carapaça, se a gente for pensar em insetos ou outros artrópodes, né? Tem estruturas rígidas, mas não são chamados esqueletos porque insetos não são vertebrados, são invertebrados. Então, o arcabouço deles de estrutura não é ósseo, como a gente tem no esqueleto. Além disso, além das fontes, eles podem compor substâncias também, como, por exemplo, a nossa hemoglobina. O ferro está na molécula de hemoglobina. Para que serve a hemoglobina? E o ferro em si, né? Porque ele forma para transportar oxigênio. Tanto é que quando você está com problema de anemia e você tem baixo de hemoglobina, você tem que ingerir o quê? O ferro para ajudar a formar essa substância e te ajudar no transporte de oxigênio e formação da célula sanguínea também. Então, se a gente for ver aqui, não está bem representado, que é só um exemplo. Ó, selênio, sódio, deveria ter um sinalzinho de mais ou menos, dependendo da carga que esse íon vai carregar aqui. Mas só para lembrar que eles vêm de fontes alimentares, como cromo, selênio, ó, maçã, potássio, aqui tem uma batata, o ferro, que não dá para ver o que é aqui, mas enfim. O cobre, zinco, a ervilha, enxofre, fósforo, cálcio, que é o leite, o sódio do nosso sal de cozinha. E aqui a gente vai ver que cada íon vem de um átomo diferente, né? Cada sal mineral é um átomo diferente com carga, embora aqui não esteja representado. Então, quais são as principais funções dos sais minerais? Eles vão regular as concentrações das substâncias nas células, ou seja, você tem aquela questão dos transportes de substâncias. Eles ajudam a dizer se um meio está mais concentrado e um meio está menos concentrado, de acordo com a quantidade deles. Dependendo, alguns vão vir dentro da célula, outros vão sair de dentro da célula, mediante o transporte de membranas, transporte ativo, difusão, transporte passivo, né, de fusão, ou transporte ativo, como a gente tem no caso, a bomba de sódio e potássio. Sódio e potássio são o quê? Íons que são sais minerais. Então, ajuda nessa concentração das substâncias nas células. Tudo que entra e sai é de acordo com a concentração desses sais. Distribuição elétrica, íons dentro e fora das células. Como íons tem a ver com carga elétrica, tudo que está dentro ou fora, ele coordena, assim como a concentração. Importante para alguns órgãos, como o coração e cérebro. Lembrando que o sódio e o potássio, né, ele ajuda os neurônios nas transmissões neuronais. E o coração a gente também precisa da bomba de sódio e potássio aqui para poder ele funcionar, porque ele tem as fibras de Purkinje tem funcionamento elétrico, que é o nosso marca-passo natural, né? Quanto é que quem tem problema cardíaco precisa trocar o marca-passo, né? Porque tem disfunção nessa distribuição elétrica aqui. Equilíbrio ácido básico, ou seja, vai controlar o pH das células. Cada íon tem um pH, né, diferente e aí ele ajuda nesse controle. Atua como cofatores, ou seja, eles vão auxiliar aquela enzima, lembra que eu falei que tem um encaixe do substrato? Eles podem, assim como a água, facilitar o funcionamento de algumas enzimas. Então, aqui um exemplo, né, do dia a dia, sais minerais. Você tem o sal de cozinha. Esse sal de cozinha, ele pode ter manganês. Para que serve o manganês? Vai auxiliar algumas reações químicas, né? Atua como cofator, na verdade. Que é o que eu falei, ajuda as enzimas. Ele é o amigo das enzimas. Cobre ou ferro é um componente da hemoglobina e também pode ajudar na produção de melanina, que é o que dá a cor da nossa pele. E a melanina participa da respiração celular. Então, assim, cada sal mineral pode ter uma função que desencadeia outras funções consequentes, reações em cadeia, né? Flúor ajuda na formação dos ossos e dentes, que a gente vê no creme dental. Então, é um exemplo que um sal mineral pode um composto pode ter vários sais minerais e cada sal mineral vai ter uma função diferente.
Aqui trabalhando um pouquinho das funções dos principais sais minerais, na apostila de vocês existem 4 exemplos. Eu acho que é o cálcio, o potássio, o ferro e o sódio, né? Então, basicamente, esses primeiros aqui é o que está na apostila de vocês. Mas eu achei importante trabalhar os outros também. Então, o cálcio. Para que ele serve? Toda mulher, né, sexo feminino, precisa tomar, né, cálcio para repor que em algum determinado momento nossas mães precisaram para amamentar. Então, além disso, sem ser as mulheres, eles formam ossos e dentes, então é importante para os ossos. As mulheres, elas possuem uma deficiência maior, então precisa, às vezes, até complementar de acordo com a idade. Atua no funcionamento dos músculos, né, que o músculo trabalha mediante a entrada ou saída do cálcio, nervos e na coagulação do sangue. Onde que a gente vai encontrar laticínios, leites, né, derivados lácteos, hortaliças de folhas verdes, brócolis, espinafre, couve, aquela mais escura, a gente vai encontrar fósforo, também forma ossos e dentes e participa da transferência de energia, então tem a ver com a formação do ATP. E ela ajuda também a formar os ácidos nucleicos, DNA, RNA e etc. A gente vai encontrar onde? Carne, aves, peixes, ovos, laticínios. Então, ela está junto com os alimentos proteicos. Feijões ou grãos, né? E ervilhas. Sódio, que eu falei que é importante, a beça para o neurônio, para o coração. Só que em excesso, lembrando, pode causar problemas, como por exemplo hipertensão. Então, todos os sais minerais, eles precisam ser consumidos e estarem na concentração adequada. O sódio ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo e no impulso nervoso e nas membranas também das células. Onde que eu encontro? Sal de cozinha ou sal dos alimentos naturais, né? Cloro ajuda na formação do ácido clorídrico, ou seja, regulação do pH do estômago. Pode estar combinado com sódio no sal de cozinha, né? Então tá no sal de cozinha. Potássio age no sódio, com o sódio no equilíbrio de líquidos e funcionamento de nervo. Então, lembra da bomba sódio e potássio? E tá aqui nas membranas. Essas bombas estão nas membranas e elas ajudam a transportar substâncias ativamente entre o meio interno da célula e o meio externo. Onde eu encontro frutas, verduras, feijão, leite, cereais, então tem várias fontes. Magnésio. Ele forma clorofila, ajuda a enzimas, então ele é um cofator, que eu já falei, lembra no slide anterior. Cofator de enzimas e ele ajuda no funcionamento de vitaminas também. Então, ele é um bom mineral. Ajuda na formação dos ossos e função de nervos e músculos também. Aonde que a gente encontra? Hortaliças de folhas verdes, cereais e derivados proteicos aqui. Feijão, soja, banana também. Então, magnésio a gente encontra na banana e na soja também. Ferro. Como eu falei, forma hemoglobina. E a hemoglobina faz o que? Ajuda no transporte de oxigênio. O que é bom para a respiração celular, porque a respiração celular da gente é aeróbica, precisa do oxigênio. A gente vai encontrar em fígados, carnes, gema de ovo, pinhão, e hortaliças verdes, alguns legumes. Iodo ajuda na questão do hormônio, da tireoide, controla a taxa de oxidação, ou seja, de envelhecimento da célula e também no crescimento. A gente encontra no sal de cozinha, alguns peixes e frutos do mar. Flu, como eu falei no slide anterior, fortalecimento ou composição de ossos e dentes. A gente encontra na água fluoretada em alguns peixes e chás. Então, basicamente, esses primeiros aqui, são os mais importantes. E, como eu falei, controle de pH, controle do funcionamento de íons, distribuição elétrica, concentração de sais dentro da célula, por causa da questão do transporte das membranas, além de ajudar enzimas como cofatores, e ajuda também nas reações metabólicas, como, por exemplo, você tem o funcionamento do ácido clorídrico, né? Então, basicamente, é isso. A água e os sais minerais, eles têm as suas estruturas químicas e físicas, fazem com que eles permitam o funcionamento do corpo. Lembrando que a água, ela é uma molécula polar que faz ligações de hidrogênio com outras moléculas, mas a ligação entre os átomos dela é covalente polar. Só que se ela interagir com uma outra molécula de mesma característica, ela faz uma ligação de hidrogênio, como por exemplo,
Se ela interagir com açúcar, ela faz uma ligação de hidrogênio, que tem a mesma característica de polaridade. Então, oxigênio e hidrogênio, deixa eu voltar aqui. O oxigênio e o hidrogênio, que é na mesma molécula, eu tenho uma ligação covalente polar. Só que se essa água interagir com uma outra molécula, por exemplo, de açúcar, ou uma outra molécula de água, né? Ele vai, em a relação das duas moléculas aqui, ele faz uma interação intermolecular. No caso, ligação de hidrogênio, ou seja, pontes de hidrogênio. Então, ela sozinha, covalente polar. Se eu associar duas moléculas, interação de hidrogênio. Esqueci de falar no início. Então, fechando a aula, uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, só deixar lá no mural ou no particular também, que vocês já aprenderam a mexer na plataforma, já sabe que tem como mandar uma mensagem particular. Uma boa semana a todos.